Opúsculo Humanitário, escrito por Nízia Floresta, edição atualizada com estudo introdutório e notas de Peg Sharp Valadares, edição em domínio público, Cortez Editora e INEP. Narração de Livros por Osmose, na voz de Príncia de Resende. Agradeceria muito se você pudesse deixar o gostei aí abaixo. Obrigada. Capítulo 7. A Alemanha é um exemplo que comprova essa asserção. A mulher germânica teve sempre grandes vantagens sobre as mulheres antigas e modernas. Chateaubriand, em uma das suas obras, faz o seu elogio, e o célebre autor do gênero do cristianismo não pode ser um juiz suspeito. Nota da edição. O Visconde de Chateaubriand, François René, nascido em 1768, cujos escritos serviram de roteiro intelectual para o movimento romântico na literatura francesa, havia falecido em 1848, 5 anos antes da publicação do Opúsculo. Fim da nota da edição. Em nenhuma outra nação, o sentimento maternal, essa centelha divina, apresentou exemplos mais tocantes do que na Germânia. Assim também, a ternura filial, caracterizada, entre outros, no barão Kroneck, poeta que, pela sua suavidade de seus versos, foi intitulado o Jung alemão. Deveu ele a maior parte de sua educação à sua mãe, mulher verdadeira germânica, a cuja perda sucumbiu na idade de 26 anos, depois de ter consagrado à sua memória os Cantos das Solidões, seu último poema. Nota da edição sobre Barão de Kroneck. Johann Friedrich Barão de Kroneck, 1731 até vivo 1758, foi um poeta dos mais apreciados na Alemanha de seu tempo. Das suas obras publicadas em 1760, destaca-se a tragédia de Codrus, que assinala o começo do período clássico da dramaturgia alemã. Nota da edição sobre o Jung alemão. Edward Jung, 1683 a 1765, poeta inglês, notável pelo caráter melancólico de seus poemas, marco do pré-romantismo na Inglaterra. Exerceu larga influência na literatura de sua época. Fim da nota da edição. É ainda na Alemanha que se encontra o verdadeiro tipo do espírito de família e do respeito tributado à velhice, tão rigorosamente exercido pelos espartanos, tão menos acabado nas gerações presentes do Sul. Foi uma mulher germânica, o patriarca feminino que mais importância teve na grande imigração. A história moderna não apresenta um homem cuja eloquência iguale à que ela desenvolveu então. Nota da edição. O esforço desenvolvido na pesquisa em rastrear os passos da autora na elaboração de seu ensaio não foi facilitado pela vaga indicação contida nas linhas acima redigidas, ademais, de forma que pode elevar a confusão quanto ao período histórico aludido. A passagem parece sugerir uma referência a Matilde Franziska Aneck, que nasceu em 1817, morte em 1884, ativista política que, à época em que Nízia Floresta visitava a Europa, fundou na Alemanha Die Frauenzeitung, jornal que serviu de instrumento revolucionário na disseminação das ideias liberais antes de 1848. Perseguida pelo governo prussiano, Aneck fugiu para a França e depois fixou residência nos Estados Unidos, onde fez conferências em favor do movimento sufragista feminino, aqui também editando o seu jornal, 1849, na cidade de Milwaukee, estado de Wisconsin. Fim da nota da edição. Na época mais notável da história dessa nação, no momento supremo da imigração, ela levantou-se em assembleia e arrengou ao povo para que deixassem o seu país e fossem conquistar uma nova pátria. O povo germânico, ainda bárbaro, conservava, mais que os gregos e os romanos, o respeito e o amor pela família. A diferença entre o respeito pela avó e a veneração pela mulher nas raças teutônicas e nas raças greco-latinas
sobressai ainda hoje nos povos que delas descendem. Estes princípios foram de tal sorte infiltrados no coração e no espírito da mocidade que, apesar da degeneração dessas raças e do filosofismo que contaminou o século XVIII, ainda constitui, atualmente, a superioridade da educação do homem no norte sobre a educação do homem no sul. As mulheres deviam naturalmente participar dessa salutar influência e serem, portanto, o que na realidade são: melhores esposas, melhores mães, pensadoras mais profundas, mulheres mais completamente educadas do que são em geral as mulheres do sul. Na pátria dos Leibniz, Kant, Klopstock, Goethe e Humboldt, nessa terra que, pelo alto grau a que seus nacionais têm levado o estudo e a meditação, é justamente denominada a pátria do pensamento, a parte da humanidade que nutre em seu seio e guia depois os primeiros passos da outra, foi e é ainda considerada como devidamente a merece. Nota sobre Leibniz, Kant, Klopstock, Goethe e Humboldt. Da mesma forma que os franceses, quanto ao pensamento político, os nomes de Leibniz, 1646-1716, Kant, 1724-1804, Klopstock, 1724-1803, Goethe, 1749-1832 e Humboldt, Alexandre, 1765-1859, Guilherme, 1767 a 1835, servem a Anísio Floresta para chamar a atenção sobre a importância da ciência e da filosofia na construção do progresso da humanidade. Também, fim da nota da edição. Também é a Alemanha, a terra por excelência de um povo viril, franco, honesto e virtuoso.